pessoal, tudo bem? Já deixa o like e se inscreve no canal. Hoje iremos abordar uma obra essencial para quem quer ter uma vida intelectual ativa. O Gene Egoísta, escrito por Richard Dawkins e publicado em 1976, é um dos livros mais influentes na biologia evolutiva moderna. O livro apresenta e explora a ideia de que a evolução é melhor compreendida ao nível dos genes, ao invés dos organismos ou das espécies como um todo. Dawkins argumenta que a seleção natural opera fundamentalmente nos genes, que ele descreve como as verdadeiras unidades de seleção no processo evolutivo. O ponto de partida de Dawkins é a ideia de que os genes são egoístas no sentido de que sua principal motivação é se perpetuar de uma geração para outra. Este conceito pode ser mal interpretado como significando que os genes possuem intenções conscientes, mas Dawkins esclarece que o termo egoísta é uma metáfora para descrever como a seleção natural favorece os genes que têm maior probabilidade de se replicar e passar para a próxima geração. Em vez de considerar os organismos como os agentes principais da evolução, Dawkins argumenta que os organismos são apenas máquinas de sobrevivência criadas pelos genes para assegurar sua própria continuidade. A seleção natural, segundo Dawkins, favorece genes que são eficazes em construir organismos que sobrevivam, se reproduzam e, assim, perpetuem esses mesmos genes. Um dos desafios centrais que o gene egoísta aborda é o comportamento altruísta, que parece contradizer a ideia de seleção natural favorecendo apenas comportamentos egoístas. Se os genes são egoístas, como pode o altruísmo evoluir? Dawkins explica isso através de conceitos como o altruísmo de parentesco e a seleção de parentesco. No altruísmo de parentesco, um organismo pode se sacrificar ou agir de maneira altruísta para beneficiar outros organismos que compartilham uma porção significativa de seus genes, como parentes próximos. Por exemplo, um animal pode arriscar sua vida para proteger seus filhotes ou irmãos, porque esses parentes carregam muitos dos mesmos genes. Assim, um gene que promove o altruísmo em relação a parentes pode se perpetuar se os indivíduos ajudados por esse comportamento também carregarem esse gene. Dawkins também explora o conceito de altruísmo recíproco, onde a cooperação entre organismos não relacionados pode evoluir se houver uma expectativa de que o altruísmo seja retribuído no futuro. Este tipo de comportamento pode ser visto em diversas espécies, onde a cooperação é essencial para a sobrevivência mútua. Um dos conceitos mais inovadores de Dawkins é a ideia de que os organismos são máquinas de sobrevivência criadas pelos genes. Em outras palavras, o corpo e o comportamento de um organismo são ferramentas utilizadas pelos genes para garantir sua própria sobrevivência e replicação. Cada gene compete com outros genes para se propagar nas próximas gerações, e a seleção natural favorece aqueles que são melhores em utilizar o corpo do organismo para esse fim. Assim, a evolução molda os corpos e os comportamentos dos organismos de acordo com as necessidades dos genes. Dawkins também introduz o conceito de meme no final do livro, que se refere a unidades de transmissão cultural que se espalham de forma semelhante aos genes. Memes são ideias, comportamentos ou estilos que se replicam de mente para mente, e podem influenciar significativamente o comportamento humano e a evolução cultural. Enquanto os genes são transmitidos biologicamente, os memes são transmitidos culturalmente. Dawkins sugere que, assim como os genes competem por espaço no pool genético, os memes competem por espaço na mente humana e na cultura. Os memes que são mais eficazes em se replicar como uma música cativante, uma crença religiosa ou uma tecnologia útil se tornam dominantes na cultura, influenciando o comportamento humano em larga escala. O Gene Egoísta não é apenas um tratado científico, ele também tem profundas implicações filosóficas e éticas. Ao colocar os genes no centro do processo evolutivo, Dawkins desafia a visão tradicional de que os organismos ou espécies são as unidades primárias de seleção. Isso leva a questões sobre o livre-arbítrio, a natureza da identidade e a forma como entendemos a moralidade. Por exemplo, a ideia de que os genes são egoístas e que o comportamento humano pode ser em grande parte explicado pela necessidade de perpetuar nossos genes pode parecer desumanizadora para alguns, sugerindo que os seres humanos são simplesmente veículos para a propagação de genes. No entanto, Dawkins argumenta que, ao entender essa base biológica, os humanos podem transcender seus programas genéticos e tomar decisões mais conscientes sobre seu comportamento e ética. Desde sua publicação, o Gene Egoísta gerou debates significativos. Alguns biólogos e filósofos criticaram a ênfase excessiva de Dawkins nos genes, argumentando que outros níveis de seleção, como a seleção de grupos ou a seleção de organismos, também desempenham um papel importante na evolução. Outros criticaram a metáfora do gene egoísta como sendo enganosa, sugerindo que ela antropomorfiza os genes e pode ser mal interpretada. Apesar dessas críticas, o livro é amplamente celebrado por sua clareza, suas ideias inovadoras e sua capacidade de comunicar conceitos complexos de biologia evolutiva para um público amplo.
Ele inspirou uma geração de cientistas e pensadores a explorar mais profundamente a relação entre genética, comportamento e cultura. O Gene Egoísta de Richard Dawkins é uma obra seminal que transformou a maneira como entendemos a evolução. Ao focar nos genes como as unidades fundamentais de seleção natural, Dawkins oferece uma nova perspectiva sobre o comportamento dos organismos, incluindo os seres humanos. Ele desafia as concepções tradicionais e nos leva a reconsiderar o papel dos genes na formação do comportamento e da cultura. Com conceitos como altruísmo de parentesco, máquinas de sobrevivência e memes, Dawkins nos dá ferramentas para entender como a evolução molda tanto o mundo biológico quanto o cultural. Mais de 4 décadas após sua publicação, O Gene Egoísta continua sendo uma leitura essencial para qualquer pessoa interessada em biologia evolutiva, comportamento humano e o impacto da genética na vida e na cultura.